Dá o... Dá o quê? Cadê o giz? São Paulo dá. Qual a cor? Azul? Azul e dá pano amarelo. Ah, tá. O giz tá aqui em cima. Tá gravando já. Oi, voltando. Português agora, né? Pega lá o livro de vocês de português. Então, nós tinha ficado umas atividades, né? Na página 103, a página 107. Vamos já corrigir elas, né? Para ficar pronto, para nós ir para frente, para nós irmos para frente, né? Então, na página 103, né? Daí já tínhamos terminado, né? Já tínhamos terminado lá, falado das obras do Monteiro Lobato, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí, então, começou aqui outra, né? Construindo conhecimento, entendendo a gramática. Então, agora nós falamos de outro personagem, né? Do menino maluquinho. E ele foi criado pelo Ziraldo, né? O Ziraldo, criador do menino maluquinho e dessas quadrinhas aí, né? Dessas tirinhas aí. Aí, então leia a tirinha abaixo. Então, como nós vimos lá na última aula, né? As tirinhas. Aí tá o menino maluquinho e a Julieta, né? Aí o menino falou, né? Olha lá na tirinha. Não suporto tanta fofoca. Aí, né, a Julieta lá, né? Fofoca. Olha quem fala. As meninas são muito mais curiosas do que os meninos. Aí ela não gostou, né? Ela fez lá uma cara de não gostou que ele falou isso, né? Aí ela falou, é? Então prova. Aí quando ela olhou para trás, estava cheio de meninas lá, né? Curiosando, olhando, né? Então ela teve provou na hora, né? As meninas já estavam lá tudo curiosa olhando. Então essa tirinha, né? A professora mandou mais um videozinho lá da tirinha do menino maluquinho querendo ser fino, né? Finesse. Aí chegou no final, ele ponhou tudo a perder, né? A professora mandou um videozinho lá, né? Deu aquele arrotão em frente à mãe da Julieta. Então agora vamos responder as perguntas. Quem são os personagens dessa tirinha? Então, quem são os personagens? O menino maluquinho, a Julieta. E aquelas meninas lá? Quem que faz parte também do menino maluquinho? Aquelas meninas lá a Janaína, a Carolina e a Shirley. Então, esses são os personagens. O menino maluquinho, a Julieta. Aí, aquelas meninas lá, curiosas lá, se você não sabe quem elas são, ela é a Janaína, a Carolina e a Shirley. Então, tudo faz parte dos personagens, né, criado pelo Ziraldo, que foi o criador do menino maluquinho. A letra B. Você conhece o menino maluquinho? Você sim comente com os colegas o que acha dele. Você conhece? Você já viu mais as tirinhas dele? Mais a historinha do menino maluquinho? Então, você achou essa tirinha engraçada? Onde está o humor dela? Comente com os colegas. Então, onde que está o humor dela ali, né? Está no fato, né, dela, porque
o menino maluquinho falou, né? As meninas são muito mais curiosas do que os meninos, né? Aí ela quis dizer que não, né? Ah, é? Então prova. Então, né, quando ele disse isso, as meninas já estavam lá tudo olhando, curiosando. Então, esse é o humor da história, né? Agora, qual palavra está separada por sílabas na fala de Julieta? Transcreva. Ah, lá na primeira quadrinho, lá na primeira tirinha, tem uma frase que está lá separada, tem uma palavra lá separada. Qual que é? Fofoca. Então, para você colocar aí, né? Você colocou ela aí no seu caderno separada. Quantas vezes você movimenta a boca para pronunciar a palavra fofoca? 3 vezes, né? Fofoca. Então, você colocou aí 3 vezes. Registre quantas vezes você movimenta a boca para pronunciar a palavra a seguir. Prova. 2, né? Não. 1. Meninos. 3. Muito. 2 vezes, né? Vai, muito. 2 vezes você abre para falar muito. Então, ficou aí, coloca o 2, né? Você colocou o 2 no quadrinho. Então, lá tem as regras da língua, né? Falando sobre as pronúncias das palavras, né? Então, organize as sílabas e forme palavras. Então, qual que é a primeira palavra lá? Tem um ferro lá, né? Então, é ferro que tá lá. Então, só que tá errado, né? Tá embaralhado. Então, tá fer. Então, você vai ficar ferro. E a letra B? Tá faro. Então, vai ficar farofa. Tá o desenho lá, né? Só que você não precisava colocar ela separada. Aí você coloca a palavra junta, inteira. E a outra lá tá asdeiçara. Assadeira, né? Embaralhada, ficou asdeiçara. Então é assadeira. Você pode escrever junto. Cegrolha. Como que ficou? Groselha. Então aquela lá é groselha. E o passarinho, né? Aquele lá é o passarinho que tá lá embaralhado e você colocou ele certo, o passarinho. E lá na última é agulha, né? Tá, agulha. Então ficou agulha. Então ficou ferro, farofa, assadeira, groselha, passarinho e agulha. Agora, número 4. Pinte o box em que a palavra não foi separada em sílaba corretamente. Qual palavra não foi separada corretamente? Então tá, meninas, tá certo, né? Então tá, meninas. Maluquinho também tá, maluquinho. Suporto não tá certo, né? Porque ele colocou lá, ó, S-U-P-O-R-T-O. Então, esse R do suporte tinha que vir ali com o por. Ele tinha que ficar no meio, né? Pra ficar suporto. Então, aquela lá que está errada. E a última é fala. Fala tá certo, né? Fala. Então, o que tá separado errado é o suporte. Então, aquela lá é para você pintar, né? Pintar aquela palavra lá que está errada. Separe a sílaba das palavras a seguir. Mão. Mão separa? Não, né? Você abre a boca para falar só uma vez. Mão. Então, ela não separa. Ela é uma sílaba só. Carteiro. Então, como que ficou? Carteiro. Você abriu a boca 3 vezes, né? Envelope. Então, como que você separou? Envelope.
4 vezes você abriu a boca, né? Então, ela tem 4 sílabas. Selo. Selo. Então, tem 2 sílabas, né? Ficou dividida ali. Selo. Escreva as palavras do exercício anterior no quadro a seguir. Então, tá lá, né? Que a professora explicou na outra aula. Uma sílaba é monossílaba, né? Mono de um. Então, uma sílaba é monossílaba. Qual a palavra que tem lá no outro exercício que tem uma sílaba só, que é monossílaba? É a mão, né? Mão. Ela tem uma sílaba só. 2 sílabas, que é, né, de dupla, de 2, de sílabas. Então, 2 sílabas são de sílabas, que é mesmo que 2. Qual palavra lá que tem 2 sílabas? Selo. Aí você coloca ela lá, tá? 3 sílabas, trissílabas. Trissílabas, né? Trissílabas, porque ela tem 3 sílabas. Qual que lá a palavra que tem 3 sílabas? Carteiro, né? Você abriu a boca 3 vezes, ela tem 3 sílabas. Daí você coloca lá. Aí 4 sílabas, né? Se tiver 4 sílabas, né? Que é polissílaba, que quer dizer muitas, né? Muitas pode ser 4 ou mais sílabas, né? Então, que fica polissílabas. E qual palavra que tem lá com 4 sílabas, que é polissílabas, que você abre a boca 4 vezes, é envelope. Então, ali ficou essas palavras, né? Monossílaba, com uma sílaba só, mão. Dissílaba, com 2 sílabas, selo. 3 sílabas, com trissílaba, carteiro. E 4 sílabas, que é polissílabas, ficou envelope. E agora leia o trava-língua a seguir em voz alta. Você brincou em casa com esse trava-língua? Você conseguiu falar ele sem travar a língua? Então, como que é? A aranha arranha rã. A rã arranha aranha. A arranha não arranha rã. Nem a rã arranha aranha. Para vocês verem ali, aranha e arranha é escrito quase igual, né? Só aumentou um R. Que a arranha escreve com 2 R's e a aranha com R só. Então, por causa de um R, modificou a palavra. Separe a sílaba das palavras em destaque no trava-língua. Aí, qual que está em destaque? A aranha e a arranha, né? Que está escrito mais escurinho lá. E como que você separou a sílaba da aranha? Então, quando a sílaba tem, por exemplo, se ela tem 2 R junto, você não vai apanhar os R junto para separar a sílaba. Vai ficar um R em cada sílaba, né? A professora já fez aqui para você ver, ó. Aí, como que ficou separada a sua sílaba? Aranha, né? Aranha e arranha. Assim ficou separado, né? Ficou um R em cada sílaba. Um R aqui e um R aqui, tá? Ou fica um R em cada sílaba. Então, assim ficou separadas as palavrinhas lá, tá? Da aranha e arranha. A letra B. Que letra aparece repetida na escrita de uma dessas palavras? Qual as letras que está repetida lá na arranha? O R, né? Então, a letra R, que lá na palavra ela tá RR, né? Então, você coloca lá a letra R e coloca lá RR, né? Então, as duas estão juntas. O que aconteceu com as letras repetidas na hora de separar as sílabas? Então, como que ficou?
as letras repetidas foram separadas, ficando uma em cada sílaba. Elas não ficaram juntas. Aí lá o número 8, escreva uma palavra com RR, com 2 R's, e uma com SS. Depois separa a sílaba dessas palavras. Aí como que você fez lá? A primeira é uma com 2 R, né? Podia ficar carreira. Aí para você dividir, como que ia ficar? Deixar um R na primeira sílaba e colocar um R na segunda e outro R na segunda sílaba, né? Para dividir essa daí. Se acaso você colocou essa palavra. E com S? Porque isso aí é uma resposta pessoal, né? Vamos supor que com S você tenha colocado lá passeio. Aí como você ia dividir, né? Um S ia ficar na primeira sílaba e o segundo. Então sempre lembrando, né? Que vocês têm que quando tem 2 palavras juntas, elas não ficam juntas na hora de separar as sílabas. Fica uma em cada sílaba, tá? Então, isso era uma resposta pessoal. Você ia escolher a resposta com RR e a resposta com SS. Agora, então, lá tem as parlendas lá, né? Uni, duni, te, salamé, mingue. Um sorvete colorê, escolhido foi você. Agrupe as palavras da parlenda conforme a divisão silábica. Aí ela já tá separada a sílaba lá, né? Uni, só que uni é uma palavra, ó, tem a vírgula lá. Uni. Dunite. Então, uni é uma palavra, dunite é outra, né? Elas estão separadas pela vírgula e estão separadas as sílabas também. Salamé é uma palavra, né? Mingue, salamé, mingue. Essas estão juntas, né? É uma palavra só. Salamé, mingue. É uma palavra só, né? Daí o sorvete. Então, ele está separado. Colore. Escolhido foi você. Agrupe as palavras da parlenda conforme a divisão silábica. Qual é lá que tem uma sílaba? T, e foi, né? Aquele lá. O T, e o foi tem uma sílaba só. 2 sílabas. Uni, tem 2 sílabas. Duni, você vê que elas lá estão separadas pela vírgula, né? Então, uni, duni é 2 sílabas. E mingue também é 2 sílabas. E você. Então, qual é essa palavra com 2 sílabas? Uni, duni, mingue e você. Então, você vai colocar lá separado do jeito que tá lá, tá? 3 sílabas. Qual que tem 3 sílabas lá? Salamé, vírgula. A outra, que tem 3 sílabas, sorvete, né? Olha lá, quando elas são separadas pela vírgula, cada uma é uma palavra. Colore. Então, essas têm 3 sílabas. Salamé, sorvete e colore. E qual que tem 4 sílabas? Só uma tem 4 sílabas. Escolhido. Então, escolhido tem 4 sílabas. E você vai colocar, né? Você colocou ele lá também com as sílabas divididas. Certo? Então é isso hoje, tá? A professora só vai corrigir, porque outro dia nós começamos umas novas atividades, tá bom?
Aí você pega lá e corrige o teu português, tá? Então é isso hoje. Bom dia e até amanhã.